Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar cerca de nuestros hermanos. Voy a pedir perdón, pero mi portuñol no es muy bueno. Voy a hacer la presentación en portugués. Si tienes dudas, después lo intento ayudar. Portanto, mobilidade elétrica em Portugal. Como é que começa? Em 2009, e já foi aqui falado hoje, as questões ambientais, as questões de dependência energética e as alterações climáticas começavam a ficar bastante mais presentes nessa altura. Então entendeu-se criar um sistema, e também pelas condições do nosso país, que é um país que tem uma dimensão que permite ser um ambiente de teste real de novas soluções tecnológicas. Há muita preponderância para o empreendedorismo. E então nessa altura entendeu-se, também nessa altura, já agora, também nessa altura dizer que a produção de renováveis que tínhamos nessa fase, em 2009, não era uma coisa muito grande, estávamos na ordem dos 30% do ano, e começámos a perceber que temos que fazer aqui qualquer coisa, aproveitar as condições estratégicas que temos, o sol, o vento, o mar, utilizar essa energia, aumentar a produção e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. E, com isso, tentar chegar às metas que todos aqui já falámos hoje, da descarbonização, sobretudo no setor dos transportes. E, portanto, com esta visão, aqui já podemos ver os números de hoje em dia, em termos de produção de renováveis. Como eu disse, nós estávamos em cerca de 30% em 2010. E depois passamos este ano, até novembro, temos 52% de produção de energias renováveis. Já tivemos anos anteriores em que esta percentagem foi um pouco superior. Também tem havido aqui uma inconstância. As fábricas de produção de energia renovável também se estão neste momento a sustentar em Portugal. Há uma aposta cada vez maior do Governo e, portanto, este número tem tendência para crescer. Para vos dar um pequeno exemplo, este ano, entre as 4 da tarde de dia 9 de março e o meio-dia de 12, o país funcionou todo a energias renováveis. Não foram utilizadas aqui quaisquer combustíveis fósseis para produzir energia em todo o continente nestes 3 dias. Isto têm sido coisas que já têm vindo a acontecer nos últimos anos. Este ano tivemos um espectro maior que conseguimos registar a produção durante 3 dias só de energias renováveis. E, portanto, o que é o sistema MOBIE? O sistema MOBIE, basicamente, é um sistema que entendeu criar, em primeiro lugar, um sistema de gestão de toda uma rede de mobilidade elétrica, fazer a instalação no continente de postos de carga, postos de carregamento elétrico, que permitisse às pessoas apostarem e começarem a comprar os seus carros elétricos. Isto em 2009, peço desculpa. Era suposto terem sido concluídas todas as instalações no final de 2011. Entretanto, há uma crise internacional, não se apostou tão fortemente na mobilidade elétrica nessa altura e as coisas ficaram paradas entre 2011 e 2015. Já com alguns postos instalados, mas com muito pouca iniciativa, quer da parte pública, quer dos próprios particulares, em apostar na mobilidade elétrica. E, portanto, o que se pretendia na altura era criar um sistema completamente centrado no utilizador, facilitar ao máximo a vida às pessoas que precisam de carregar as suas viaturas e um sistema totalmente interoperável, que permitisse ao mesmo tempo um mercado concorrencial, várias empresas a distribuir serviços. No caso de Portugal, temos 3 tipos de entidades. Temos os operadores dos postos de carregamento, que são as entidades que instalam os postos e os disponibilizam ao público.
E temos os comercializadores de energia para a mobilidade elétrica, que é quem tem a relação com os utilizadores, com os clientes, e lhes disponibiliza o serviço para poderem fazer os seus carregamentos. Há aqui uma coisa também importante, é que foi criado desde o início um enquadramento legal que regulasse toda esta atividade, para que não houvesse dúvidas para ninguém. Todos os postos instalados na via pública e em locais privados de acesso público, obrigatoriamente têm que estar ligados a este sistema de gestão. Desta forma, o que é que isto quer dizer? Eu vou dar aqui 3 exemplos por hipótese. Se eu for cliente Iberdrola, que é quem podia estar a disponibilizar o serviço em Portugal, e for a um posto da Endesa, eu preciso só do meu cartão da Iberdrola e consigo ir ao posto da Endesa. E igual para os clientes da Endesa conseguem ir aos postos da Iberdrola. Só com o cartão consigo fazer esta volta toda e consigo carregar sempre em qualquer lado em Portugal. Portanto, aqui está o modelo esquemático de como é que funciona tudo isto. Tem ali o utilizador dos veículos elétricos, que para chegar aos postos de carregamento, portanto, para chegar ao primeiro ponto, tem que ter um contrato com as figuras que estão em terceiro lugar. E todas essas interações são geridas pelo sistema de gestão da Mobie, que é o que a empresa que eu venho aqui representar, é a sua missão, é gerir todos os dados, todos os fluxos financeiros, todos os fluxos energéticos, para que depois as empresas possam faturar os seus clientes no final do mês. De lá para cá, isto é o que temos de cobertura a nível de Portugal continental. E temos neste momento 613 postos de carregamento já instalados por todo o país, e desses 613 temos já 58 postos de carga rápida, que foi uma coisa bastante importante para dar um impulso superior aqui à mobilidade elétrica a partir de 2016. Uma das coisas que era necessária, quando as pessoas começaram a comprar as viaturas elétricas, foi também tentar, num país com as dimensões de Portugal, conseguir explicar-lhes que conseguiam fazer as suas viagens de uma ponta à outra. Nós não temos uma grande dimensão, com mobilidade elétrica. Portanto, havendo postos de carga rápida nas estações de serviço, hoje em dia é possível percorrer o país de norte a sul com um carro elétrico. Com os carros atualmente existentes em mercado, e foi aqui mencionado na primeira apresentação, a média de autonomias dos carros elétricos hoje em dia disponível em mercado e acessíveis ao cliente final anda na ordem dos 400 km. Médio. E, portanto, tudo isso nos indica que os carros elétricos são muito úteis em ambiente urbano, em que aí sim a autonomia não deixa de ser um problema, e conseguindo efetuar os carregamentos em casa, nos locais de trabalho. Em Portugal nós também fazemos muito, há postos instalados nos centros comerciais, portanto as pessoas enquanto vão fazer compras podem deixar o carro a carregar, não há problemas de autonomia. Mas havia nessa altura, ainda em 2016, e passo para o quadro ao lado, aqui o mapa não está muito bem representado, peço desculpa, mas conseguimos ver que temos todas as vias principais em Portugal completamente cobertas com postos de carregamento rápido. E com isso não existe hoje em dia problema para qualquer português, com os carros que existem no mercado, percorrer o país de uma ponta à outra. Mas já é possível, com a rede instalada em Portugal, fazer viagens transfronteiriças. Eu vim de Lisboa, que são 244 km, num carro só completamente elétrico. É verdade que tive que fazer uma viagem diferente do que seria normal, porque tive que programar 2 paragens. Parei 20 minutos em Évora e carreguei num carregador de carga rápida. Em 20 minutos carreguei 80% da bateria. E depois parei em Elvas, onde temos postos de 22 kWh, aproveitei para jantar com calma e deixei o carro a carregar. Acabei de jantar e já tinha energia suficiente para chegar aqui a Mérida.
Tenho ainda energia para regressar a Elvas, mas à cautela deixei o carro ali fora a carregar para poder ir um bocadinho mais abaixo, quando daqui sair. Entretanto, o mercado em Portugal, de 2015 para agora, tem tido um crescimento bastante exponencial. Aqui também já foi dado o exemplo de Badajoz, da região de Badajoz, e em Portugal nós decidimos também fazer o mesmo. O próprio Governo e as próprias entidades municipais estão a fazer uma grande aposta na aquisição de viaturas elétricas. Portanto, há um programa que foi desenvolvido pelo Governo e foram vendidos no ano passado, das vendas totais que houve de veículos elétricos, tivemos cerca de 600 viaturas entregues à administração pública. Portanto, também para a administração pública começar a dar o exemplo e as pessoas perceberem que há aqui mesmo uma aposta clara e que é uma coisa que é possível de ser feita. Estes dados, podemos ver que estes dados são do European Fuel Observatory e podemos ver que na União Europeia a 28, isto são dados de setembro. Os dados de outubro são um pouco melhores, mas não estavam ainda disponíveis no site. Podemos ver que Portugal, nas vendas deste ano, não falamos nas totais, mas nas vendas deste ano em concreto, somos o terceiro país na compra de carros elétricos. Portanto, tem havido uma aposta muito grande e com as instalações que têm vindo a ser feitas de rede, as pessoas têm ganho muita confiança em aderir à mobilidade elétrica. Se juntarmos híbridos, plug-in e elétricos, estamos em quarto lugar no acumulado deste ano. Aqui temos alguns dados do que é que já foi permitido fazer na rede desde que ela funciona, porque apesar de, como eu expliquei há pouco, nós começámos em 2009 as instalações, houve aquele período entre 2011 e 2015 em que pouco investimento aconteceu, mas as pessoas que já tinham carros elétricos e os postos que já estavam instalados funcionavam. Portanto, nós conseguimos ter uma noção do que é que tem vindo a acontecer na rede. Tivemos já uma utilização total de energia de 8 gigawatts até agora. Tivemos até agora cerca de 852 mil carregamentos. Estamos com uma média de utilizadores distintos e aqui o que é que quer dizer utilizadores distintos? São todos os utilizadores que pediram um cartão para poder aceder a esta rede. Até agora já foram pedidos cerca de 9.500 cartões, mas temos tido em média uma utilização na ordem dos 2.500 a precisarem de utilizar a rede pública. O que é que isto nos diz? Diz-nos que as pessoas estão cada vez mais a carregar em casa, a conseguir carregar nos seus locais de trabalho e o último mês há aqui também um dado interessante. Até novembro deste ano, os carregamentos em Portugal, quer em postos de carregamento normal, quer em postos de carga rápida, eram grátis. Portanto, as pessoas não pagavam para carregar os seus carros. A partir de 1 de novembro, o carregamento nos postos de carga rápida passou a ser pago. Continua gratuito nos postos normais, mas nos postos de carga rápida de 50 kWh passou a ser pago. E porquê é que há aqui um decréscimo na utilização? Nós não temos a certeza, mas conseguimos imaginar. O Uber Green iniciou-se em Portugal, em Lisboa, foi um projeto da Uber que nasceu em Lisboa e, para vos dar uma ideia, entre Uber e Cabify, em Lisboa, nós temos 450 viaturas elétricas que monopolizavam muito os postos de carregamento normais. Portanto, para poderem fazer o seu negócio e não pagarem o combustível. A partir do momento em que passou a ser pago, houve um decréscimo e eles hoje em dia têm as suas bases de serviço onde conseguem fazer esses carregamentos.
quais são os passos a partir de agora? Em que é que estamos centrados agora? Como eu vos mostrei há pouco, eu posso andar para trás para vermos, nós temos já instalados 603 postos de carregamento. Está já em curso a expansão a todos os municípios de Portugal continental que ainda não têm um posto, porque alguns ainda não têm. Portanto, vão ser instalados mais 202 postos de carregamento de 22 kW e vamos ter pelo menos um posto de 22 kW disponível a toda a gente em todos os municípios de Portugal. Ao mesmo tempo, com a entrada da fase de mercado nos postos de carregamento rápido, as empresas privadas, até agora estamos a falar, já agora é importante explicar, até agora eu falei de investimento público. A Mobie é uma empresa pública que depende do Ministério do Ambiente. A partir do momento em que inicia a fase de mercado e as empresas privadas começam a ter aqui algum retorno financeiro, vão começar a fazer instalações com muito mais força e em muito maior número. Isso já está a acontecer. Há previsto instalarem até ao final deste ano cerca de 25 postos de carga rápida e há um plano bastante ambicioso no próximo ano de fazer uma expansão muito grande no país. Próximos passos do ponto de vista público. Agora que temos a parte da rede fechada e que começa a ser possível a comercialização privada, a preocupação do gestor público será ligar a rede existente em Portugal, que já é completamente interoperável, com o resto da Europa. E, portanto, é isso que já começamos a fazer, com algumas plataformas que já fazem esse trabalho, nomeadamente as duas maiores, a Abject e a Girev. Já temos conversações bastante avançadas com eles para permitir que pessoas que venham da Alemanha, da Noruega, de Espanha, de Inglaterra, cheguem a Portugal e consigam carregar como se o estivessem a fazer em sua casa, portanto, sem complicações. E o mesmo para os portugueses que queiram sair de Portugal e utilizar essas redes que existem por aí fora. Estes são os passos fundamentais. Também tentar haver aqui uma ligação cada vez maior da mobilidade elétrica e do modelo de mobilidade elétrica às empresas de transportes, às ofertas de mobilidade, complementar todas as ofertas de mobilidade, porque essa integração ainda não está feita a um nível global em Portugal. Portanto, é preciso apoiar os municípios a conseguirem fazer essa transição, a fazerem passos combinados, o estacionamento de viaturas mais afastado dos centros, mas que permita carregamentos das viaturas, etc. Este tipo de coisas é preciso começar a pensar. E pronto, e basicamente é isto. Depois, se tiverem dúvidas ou se puder ajudar alguma coisa, para já vou continuar a aprender, já aprendi bastante antes da minha intervenção e, mais uma vez, agradecer muito o convite e a oportunidade para estar aqui presente. Muito obrigado.